Se tem um doce que todo mundo ama, esse doce é o bolo de pote. E se tiver morango, então, não tem quem resista. Com camadas de um creme aveludado alternadas com bolo bem molhadinho, esses potes são uma delícia. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer bolo de pote. E não é qualquer bolo de pote não, hein? Serão 3 sabores de bolo de pote diferentes, todos recheadíssimos com morangos, usando a mesma receita. Perfeito, né? Eles são fáceis de fazer e vendem muito. Antes de começar, eu vou te explicar como esse vídeo vai funcionar. Primeiro eu vou te ensinar a fazer a massa do bolo em 2 versões, branca e chocolate. Também vou te ensinar a fazer o recheio base e a saborizar esse recheio de 2 maneiras diferentes. Depois nós vamos combinar e transformar esses recheios em 3 sabores de bolo de pote de morangos diferentes e irresistíveis. Fica ligadinho porque durante o vídeo eu vou te dar informações importantes como validade, conservação, embalagem e dicas de produção. Essas informações farão toda a diferença, então não vai perder nada desse vídeo, hein? Se algum conteúdo aqui do canal já te ajudou ou já fez a diferença para você, quem precisa da sua ajuda agora sou eu. Quer saber como? É só você assistir esse vídeo até o final, comentar aqui embaixo e compartilhar o vídeo com os amigos. Isso é fundamental para que a gente consiga manter o canal funcionando e trazer sempre novos conteúdos para você. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e também de clicar no sininho de notificações para ser avisado assim que sair um novo vídeo. Eu coloquei a receita da massa, do recheio e várias outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Também deixei lá links de outros vídeos que a gente tem aqui no canal que eu tenho certeza que podem te ajudar a incrementar ainda mais seus bolos de pote. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer a massa pão de ló do nosso bolo de pote, eu vou começar colocando as claras na batedeira e batendo elas em neve. As claras estão batidas e o ponto delas é esse aqui. Agora eu vou religar a batedeira em velocidade bem baixinha e vou acrescentar o açúcar às colheradas, bem devagarzinho. Ele fica com essa consistência aqui, parecendo um suspiro. Agora eu vou acrescentar as gemas uma a uma, sempre batendo em velocidade baixa. Dou uma paradinha na batedeira e mexo as laterais só para garantir que não vai ficar pedacinho de gema de ovo em nenhum local. Essa etapa é muito importante para que seu pão de ló não fique com odor de ovos. Mas se você quiser, pode acrescentar aqui essência de baunilha ou mesmo algumas raspinhas de limão. O creme tá lindo, super aveludado e muito bem batido. Vou transferir o creme que foi batido para outra vasilha só para ficar tudo mais visual para você. E olha que textura linda desse creme. Agora eu vou peneirar a farinha de trigo e o fermento. E vou mexendo tudo bem devagarinho para não perder todo o ar que eu incorporei. Eu vou acrescentando a água aos poucos enquanto eu misturo. E sim, essa receita não leva leite. E como todo pão de ló, ela também não leva gordura. Agora é só ir mexendo com delicadeza até ela ficar bem lisinha, sem nenhum pedacinho de farinha. A textura da massa é essa aqui. Olha que coisa mais linda!
Eu vou separar essa massa em duas partes e aí vai no olhômetro mesmo, tá? É porque eu quero fazer a metade dela de baunilha e a outra metade eu vou acrescentar chocolate para fazer um pão de ló de chocolate. Marco aqui no meio para eu ter uma noção de quanto é a metade da massa e venho colocando ela aqui na outra tigelinha. Agora que eu separei a massa, é só acrescentar o chocolate peneirado e misturar com o fouet. Essa técnica é excelente para quando você quer mesclar cores de massa ou então quando você não tem uma produção muito grande e precisa fazer massa de baunilha e massa de chocolate. Agora a gente vai preparar a forma. Eu estou usando hoje uma forma de 20 por 30 centímetros com 5 centímetros de altura. Eu já untei essa forma com desmoldante industrializado, mas você pode untar como preferir. Pode colocar papel manteiga no fundo, pode colocar guardanapo no fundo que também dá certo, ou pode untar com desmoldante caseiro, ou então manteiga e farinha. Agora, como eu quero dividir a massa em duas partes na mesma assadeira, eu fiz uma faixinha de papel alumínio e eu vou encaixar essa faixinha no centro da minha forma. Prontinho, ó. Agora é só colocar a massa em cada uma das laterais e você vai ter dois bolos com sabores diferentes. Vou começar aqui pela massa de chocolate. Vai empurrar um pouquinho ali, mas não tem problema não, tá? E agora, do outro lado, eu venho com a massa de baunilha. E agora é só levar para o forno a 180 graus. O bolo ficou 30 minutos no forno e ele já está prontinho. Para saber se está tudo ok, é só você dar leves pressionadas. Se o seu dedo não ficar marcado, é porque a massa já está assada. Se você preferir, pode fazer o teste do garfo. Se o garfo não sair marcado, é porque o bolo já está pronto. Mas muito cuidado, a massa pão de ló, ela leva muito ar, ela é uma massa muito aerada. Então, se você furar esse bolo antes que ele esteja assado, o ar vai sair pelo furo e ela vai murchar todinha depois de pronta. Então, só fure o bolo depois que você tocar e perceber que ele realmente já está assado. Combinado? Agora que a nossa massa está pronta, eu vou deixar ela esfriar e vamos para o recheio? Eu vou começar colocando aqui na panela o leite condensado, leite em pó e vou misturar esses dois ingredientes até dissolver. Agora eu acrescento creme de leite, leite integral e levo a panela para o fogo. Agora é só ligar o fogão em temperatura médio-baixa e mexer até dar o ponto. O recheio está no ponto e a gente pode perceber que ele começou a cair em blocos da colher. Agora eu vou mexer por um minutinho para desfazer todos esses gruminhos e vou separar esse recheio em dois potinhos. A gente vai saborizar os dois de maneiras diferentes. Pode usar o fouet se você preferir, porque ele vai deixar o seu creme bem lisinho. Eu tô fazendo o meu creme aqui mexendo manualmente, mas se você preferir, pode usar a panela mexedora, tá? Olha a diferença da textura desse creme depois que a gente mexeu com o fouet. Ele fica muito mais cremoso, muito mais brilhante e muito mais sedoso. Como o nosso produto de hoje é um bolo de pote e o bolo de pote precisa ser conservado na geladeira, eu preciso de um brigadeiro bem cremoso para ele. Então agora eu vou acrescentar a segunda metade do creme de leite e mexer. Vai parecer que é muito creme de leite, vai parecer que o creme vai ficar muito fluido, mas não se esqueça que depois que esse creme descansar e principalmente depois que o bolo de pote for para a geladeira, o creme vai ganhar textura e vai ficar mais firme. Então é bem importante que ele fique muito cremoso agora para que depois que ele vá para a geladeira ele não fique duro. Olha que textura perfeita! Agora sim, tá tudo homogêneo, tudo misturado, o creme tá perfeito e a gente vai separar em dois potes para saborizar de maneiras diferentes. Agora vamos para a saborização?
Nesse potinho eu vou acrescentar o chocolate branco e eu derreti esse chocolate levemente. E agora eu vou mexer até que tudo esteja integrado. Eu gosto de acrescentar o chocolate já derretido, porque fica muito mais fácil para trabalhar, muito mais fácil para misturar. Assim eu vou ter um creme de ninho com chocolate branco delicioso, com uma textura perfeita e um sabor incrível. Olha a beleza desse creme de ninho com chocolate branco. Agora eu vou fazer a mesma coisa com outro creme, mas nele eu vou colocar o chocolate blend derretido e vou transformar esse recheio em um recheio de chocolate. Agora a gente vai mexer até ficar tudo integrado. Saborizar os cremes dessa maneira facilita muito a sua vida e diminui a sua carga de trabalho, porque você vai para a panela mexer só uma vez e depois vem porcionando e colocando sabores diferentes. Olha que coisa linda a textura desse creme de chocolate. Agora que os cremes estão prontos, é só cobri-los com plástico em contato ou então com filme mesmo, que você preferir. E a gente vai deixar esfriar antes de montar os bolos de pote. Agora o nosso material já está todo separado e a gente vai começar a montagem dos nossos bolos. Depois que os nossos recheios estão descansados, a textura deles é essa aqui, bem cremosa, perfeita para os bolos de pote. Olha a cremosidade desse recheio. Olha a textura do nosso recheio de chocolate. Antes de começar, eu vou falar sobre a embalagem. Hoje eu vou usar um pote de 250 ml sem lacre. Estou usando o pote com a tampa simples mesmo. A gente vai usar o lacre adesivo aqui na lateral para oferecer uma segurança maior para o cliente. Lembrando que esse é o pote de 250 ml quadrado, mas você pode usar o pote da sua preferência. Eu vou deixar a referência dele aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Para regar o bolo, eu vou usar uma calda de leite condensado e o preparo dela é muito simples. Eu preencho mais ou menos um dedinho e meio de leite condensado aqui no pote, acrescento água até a metade dele e balanço até tudo dissolver. Depois de dissolvido, eu completo o potinho até em cima com mais água. Essa calda é muito gostosa e vai garantir uma maior segurança para os nossos bolos. Eu não indico que você faça a calda de leite com leite condensado porque ela é muito mais perecível. Vamos começar agora pelo corte da massa? Essa é a primeira etapa para montar os nossos bolos. Eu vou retirar aqui aquela divisória que a gente fez de papel alumínio. Agora eu vou usar o próprio copinho, aqui a parte de cima dele, para a gente fazer a medição das fatias. Mas se você tiver um cortador retangular, pode ser também, tá? É só você vir aqui, encaixar o copo e fazer a medição. Eu vou usar o pote só para fazer as marcações, mas preciso cortar os disquinhos um pouquinho menores do que o pote. Preciso me lembrar que o pote tem uma aba externa, então se eu cortar exatamente do tamanho do pote, pode ser que essa minha fatia fique grande demais e não encaixe dentro do pote depois. Agora é só vir com a faca e cortar eles um pouquinho menores do que a medida que a gente fez. É assim que essa massa fica, bem clarinha, bem fofinha, bem esponjosa. Eu preciso retirar essas partes douradinhas aqui para que meu bolo fique bem clarinho e bem bonito na montagem do pote. É só pegar a faca e vir descascando ele aqui. Repare que eu não estou tirando pedaços da massa, eu estou apenas descascando essa massa mesmo. Vou fazer a mesma coisa aqui nas laterais. E se quiser, pode fazer no fundo também. Agora você vai ter potes muito mais bonitos. Na massa de chocolate, isso não é tão necessário porque não é tão aparente. Então eu gosto de tirar apenas essa casquinha aqui de cima e as casquinhas laterais que ficam um pouquinho mais ressecadas. Depois que elas já estiverem assim, sem a casquinha, é só cortar ao meio.
E a gente vai repetir esse processo para todas as fatias. Você pode reparar que alguns cortes têm tamanho bem menor do que os cortes que a gente mediu no potinho, mas não tem problema não, tá? Como a gente tem algumas sobrinhas, algumas rebarbas, a gente vai fazendo a montagem e colocando dentro do pote para que não tenha nenhuma sobra, nenhum desperdício de massa. Agora que os bolos estão prontos, vamos começar a preparar os morangos? Eu vou procurar sempre os morangos mais bonitos, os morangos que não estejam estragados, que não tenham nenhum amassado. E aí eu vou começar retirando as folhinhas e os cabinhos desses morangos. Depois a gente vai picar esses morangos e colocar numa peneira. Eu não gosto de picar esses morangos muito pequenininhos, porque quanto menores a gente picar, mais água eles vão soltar. Esse morango já foi higienizado e eu usei nele aquela solução para salada. Agora que o morango já está cortado, eu vou colocar um pouco de açúcar refinado aqui por cima, mexer levemente e vou deixar o líquido dele escorrer aqui dentro desse potinho. Eu indico que você faça esse procedimento entre 10 a 15 minutos antes da montagem dos potes. Se você deixar esse morango dessorando aqui por muito tempo, ele fica com uma aparência feia, perde um pouco da cor. Então, para manter essa aparência de morango sempre frescos, eu indico que você deixe mais ou menos por esse período de tempo. Agora a gente vai para o último preparo antes de começarmos a montar os potes. Eu separei um pouco de creme de ninho e também um pouco de creme de chocolate e a gente vai transformar esses dois cremes em mousses. O processo aqui é muito simples. Eu vou pegar um pouco de chantilly batido e aí a quantidade é a gosto. Mas eu indico que você coloque pouca quantidade, porque você não quer transformar o seu creme em um creme de chantilly saborizado, e sim em um creme um pouquinho mais aerado. A textura ficou mais clara, ficou mais aerada, mas agora não dá para perceber essa aeração. A gente só percebe a aeração depois que esse creme vai para a geladeira. Vamos repetir o mesmo processo aqui no creme de chocolate. Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade de chantilly que eu uso para cada receita de recheio, tá certo? Olha que textura linda! Esse creme, depois que vai para a geladeira, fica simplesmente perfeito. Agora sim, tudo pronto. Vamos para a primeira montagem? Nossa primeira montagem é do copo especial de ninho com morango. Nela eu vou usar o nosso creme de ninho, a mousse de ninho e também os morangos picados. Vamos lá? Eu começo preenchendo o fundo do copo com uma camada fininha de creme. Essa camada é importante para manter a cremosidade do bolo de pote e também para ele ficar com um acabamento bem bonito. Agora a gente vai colocar aqui embaixo uma camada de bolo. Depois eu venho regando essa camada de bolo e eu quero que ela fique bem úmida, bem molhadinha. Agora eu vou colocar aqui mais uma camada do brigadeiro. E mais uma camada da massa do bolo. E aqui eu vou te dar uma dica muito importante. Você vai molhar só um pouquinho essa camada de bolo. Não molhe essa camada excessivamente. E aí agora sim você vai colocar uma camada generosa de morango. É importante você colocar o morango em contato com o bolo, porque dessa maneira todo o líquido que escorrer do morango vai descer aqui para a massa e não para o seu creme. Quando a calda do morango escorre diretamente para o creme, a gente tem um creme que fica muito úmido, muito molhado, cheio do líquido do morango e ele não fica tão bonito. Agora a gente vai finalizar aqui com a mousse. Lembre-se que você precisa preencher o seu pote até em cima, mas não preencha ele excessivamente, porque senão depois, na hora de tampar, você vai ter dificuldade. Eu vou colocar aqui alguns disquinhos de chocolate branco, porque eu acho que eles trazem uma crocância aqui pro bolo e ele fica muito gostoso. Prontinho. Agora é só tampar, colocar a sua etiqueta. E eu gosto também de colocar aqui nas laterais o lacre, que vai garantir para o seu cliente a segurança desse produto. Olha que delícia! Agora a gente vai para o nosso segundo bolo, que é o bolo de chocolate. Começo colocando aquela camada fininha de brigadeiro aqui no fundo do copo. Agora
eu venho com a massa de chocolate. Vou regar a massa com a calda e pode regar sem medo, tá? A gente está usando uma massa de pão de ló, então ela precisa realmente de bastante hidratação. Agora, eu venho com uma camada do brigadeiro. É importante que todas as camadas estejam muito bem definidas, muito bem aparentes nesse potinho. E mais uma camada do bolo. Então, a gente tem aqui uma camada de creme, uma camada de bolo, outra camada de creme, mais uma camada de bolo. Vou regar aqui a massa. Lembrando que essa segunda camada de bolo eu não preciso regar em excesso, porque eu vou colocar o morango em contato com ele. Agora, a gente vai finalizar com a mousse de chocolate. Lembrando sempre de começar pelas bordas e depois preencher o centro. Dá uma batidinha para acomodar todo o creme e olha que beleza de potinho. Se você quiser, pode colocar alguns confeitos de chocolate aqui por cima. Mas para te dizer a verdade, eu acho que nem precisa, porque a beleza desse copo é exatamente sentir a textura da mousse, e abrir e sentir a cremosidade desse pote. Agora é só tampar, colocar a etiqueta e o lacre. Agora a gente vai para a montagem do nosso terceiro potinho, que é o nosso potinho de morango com suspiros. Eu tô usando esses mini suspiros aqui que já vêm prontos, mas você pode optar por aqueles suspiros maiores e quebrar eles em pedaços menores, ou então fazer os suspiros na sua própria cozinha mesmo. Eu vou começar assim como os outros potes, colocando uma camada fininha de recheio aqui na base do potinho. Essa camada vai servir como um acabamento mesmo. Agora eu encaixo aqui dentro uma fatia de bolo. Vou regar e colocar mais uma camada do brigadeiro. Eu tô usando o brigadeiro cremoso de ninho aqui nessa receita, mas você pode usar também o merengue ou então a inhabenta. A gente tem receitas que tem esses dois preparos aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Agora, por cima dessa camada do brigadeiro, eu vou colocar uma camadinha de suspiros. Coloque eles espalhadinhos para que eles fiquem bem aparentes aqui no seu potinho. E aí a gente vem para mais uma camada de bolo. Rega. Acrescente os morangos. Lembrando sempre que os morangos devem ficar em contato com a massa do bolo. E agora, para finalizar, a gente vai usar o creme. E uma camada de suspiros. Olha que coisa mais linda! Aí é só tampar, colocar a sua etiqueta e mais uma vez lacrar os seus potinhos. Esses potes ficam simplesmente perfeitos. Olha que textura! A combinação de sabores do morango com o chocolate e a combinação dessas texturas é simplesmente deliciosa. Olha a cremosidade desse bolo de ninho com morangos. Esse sabor é super tradicional e é um dos sabores mais pedidos do menu. Não pode faltar na sua produção. O bolo de pote de morango com suspiros também é perfeito. E a combinação de texturas deixa esse bolo irresistível. Olha a cremosidade desses recheios. Como esses potes levam frutas frescas e principalmente o morango, que é uma fruta muito perecível, a validade deles é de até 24 horas depois de montados.
Já a validade dos recheios é de até 10 dias se eles estiverem guardados em geladeira ou 90 dias se eles forem congelados. Então eu indico que você faça os preparos, deixe eles prontos, mas só monte os potes já com as frutas no dia que você for vender. Se você está aqui comigo, deixa seu like e um comentário me contando qual dos 3 sabores você mais gostou. E salve esse vídeo para rever mais vezes. Quer ficar ainda mais por dentro do que acontece aqui na nossa cozinha? Então me acompanhe também nas outras redes sociais. E fica comigo até o final porque tem informações importantes vindo por aí. Você precisa estar atento à padronização dos produtos, viu? É interessante que você monte os potes sobre a balança para que todos eles saiam iguais. Afinal, o cliente que comprar o bolo de pote hoje e gostar, vai querer comprar novamente e vai querer que o bolo esteja sempre com a mesma qualidade. Essa receita me rendeu 7 bolos de pote e eu vejo os bolos com morangos in natura sendo vendidos aqui na minha região entre 15 e 18 reais. Mas lembrando que você precisa precificar de acordo com seus custos de produção, porque cada região é diferente da outra, principalmente quando a gente está falando aqui de morangos. Agora me conta, o que é que você achou dessas 3 opções de bolos de pote deliciosos? Qual deles você mais gostou e quais outras opções de bolo de pote você gostaria de ver aqui no canal? Também quero saber quais são as suas sugestões, porque eu amo ler e responder seus comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, também nos seus grupos de confeitaria ou com aquela amiga que adora doces e que queira aprender um pouco mais sobre confeitaria. Não se esqueça também de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. Um grande beijo e até mais!